Doutora Denise, direto ao assunto, por que o governo do PT, e particularmente o atual presidente Lula da Silva, não quer a CPI para investigar os acontecimentos do 8 de janeiro? Então, é surpreendente porque toda a narrativa do governo atual, Lula e companhia, foi no sentido de que tivemos um fato gravíssimo, um golpe iminente em que, e aí, tanto o consórcio da imprensa, né, começou a disseminar que se tratavam de terroristas que quiseram dar um golpe e invadiram e depredaram o Supremo, depredaram o Palácio do Planalto, invadiram também o Congresso. Claro que isso é extremamente repudiável. Os autores, os diretamente envolvidos, os mandantes, os que acobertaram, os que articularam esses atos de vandalismo, de violência contra o patrimônio público e até contra os próprios símbolos da República, porque as casas onde estão as altas autoridades têm sim essa representação simbólica importante, que sejam responsabilizados. Mas ocorre que há ainda muita questão nebulosa envolvendo esse acontecimento. Várias imagens circularam de pessoas vestidas de verde e amarelo pedindo para que não vandalizassem, para que não atacassem equipamentos, mobília, obras de arte, relíquias que estavam nesses prédios públicos. Agora, outros de fato depredaram, mas também as imagens apontam situações para lá de suspeitas, onde parece que pessoas previamente já estavam dentro de alguns desses prédios. Há informações de possíveis pessoas infiltradas. Há prisões de pessoas que sequer estavam na Praça dos Três Poderes, que chegaram a Brasília à noite, como é o caso que a revista Oeste nos traz, de uma cabeleireira que saiu de sua cidade e chegou a Brasília à noite, onde nesse fatídico dia, quando nesse fatídico dia os acontecimentos já tinham ocorrido e que hoje se encontra presa há quase um mês e meio, os advogados tendo dificuldade em ter acesso a provas. Repare, Arivan, que eu desconheço desde a redemocratização no país de um governador ser apiado, retirado do poder por uma canetada de um ministro sem evidências maiores de uma eventual responsabilidade. Surgem agora relatórios de apuração, perícia feita em celulares, tanto do ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, que foi ministro da Justiça do governo Bolsonaro, o delegado Anderson Torres, que até agora também se encontra preso, e que mostram que ele alertou, advertiu para que não deixassem os policiais que pessoas invadissem o prédio do Supremo Tribunal Federal. Também não foi encontrado nada de comprometedor envolvendo o governador do Distrito Federal, o Ibanez. E aí o que temos são essas questões que precisam sim de uma apuração devida. Veja que é um fato determinado e que a população espera um esclarecimento para que os inocentes, de fato, tenham a sua liberdade, a sua dignidade retomada e os verdadeiros responsáveis por esse evento, volto a dizer, reprovável, mas que não se pode generalizar culpa. E como disse também o grande Ives Gandra Martins, um dos maiores juristas constitucionalistas brasileiros, como disse, eu nunca vi igual com uma população que vai para a Praça dos Três Poderes sem arma nenhuma, sem apoio efetivo de, por exemplo, as Forças Armadas ou forças policiais. Que golpe seria esse? Houve, sim, atos de vandalismo, de dano, crime de dano, reprováveis, e que o que se espera é o esclarecimento desses fatos. Há uma
a atuação da senadora Soraya Tronic, que é do Mato Grosso do Sul, salvo engano, que está já articulando uma comissão parlamentar de inquérito no âmbito do Senado. Essas 27 assinaturas, o mínimo necessário, eu soube que já tem 28, já foram obtidas, mas o que se busca é uma comissão parlamentar mista de inquérito, porque aí a articulação é mais importante para uma comissão parlamentar mista composta por deputados e senadores, porque independe de qualquer ação do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que já disse que não vai fazer a leitura desse requerimento e, não fazendo a leitura, impede a instalação dessa comissão parlamentar de inquérito. É bem verdade, Arivan, quem nos acompanha, que, em regra, nenhum governo gosta de comissão parlamentar de inquérito, porque ela termina catalisando os holofotes, chamando a atenção e deixando eventuais questões que interessam ao governo em segundo plano. Disse que uma CPI só se sabe como começa e não como termina, e o resultado pode ser desfavorável para o governo, e o que eles alegam, o governo Lula, o próprio ministro Flávio Dino também já disse que essa comissão atrapalharia a aprovação de projetos urgentes de interesse do atual governo, como a reforma tributária. Agora, veja que essa alegação não tem muita procedência, porque sequer se sabe do encaminhamento de uma proposta, de uma discussão sobre a tão necessária reforma tributária, a tão necessária reforma administrativa. A verdade é que estamos caminhando para 50 dias de governo sem, de fato, uma clareza maior de qual projeto de país o atual governo tem aí a nos oferecer. Mas é, no mínimo, suspeito, já que esse governo diz que foi vítima desses atos de tentativa de golpe, não tem interesse em um devido esclarecimento. Eu diria que é, no mínimo, suspeito essa resistência. O atual senador e líder da oposição no Senado Federal, o senador Rogério Marinho, ele diz que no Palácio do Planalto existe uma guarda presidencial que, inclusive, tem mais de 1.000 integrantes e que existe uma representação, um número permanente dessa guarda, em torno de 70, 80 que ficam permanentemente no Palácio do Planalto, mas que, curiosamente, essa guarda não estava lá naquele dia, embora tenha havido a divulgação da possibilidade da presença de manifestantes. A mesma coisa em relação ao ministro da Justiça estava no prédio do Palácio da Justiça. Quer dizer, tem muita coisa mal explicada, ou pouco explicada, ou não explicada de jeito nenhum. E depois, os atos de 2017, protagonizados por gente da extrema esquerda do Brasil, MST e etc., quebraram no Supremo Tribunal Federal vidros, no Congresso Nacional, no Ministério da Fazenda, enfim, houve vandalismo. Ali eram manifestações contra o governo, foram atos terroristas, foram manifestações. Como é que a senhora avalia esses atos de 2017 com os atos de agora? Perfeito, é isso, Erivan. Tudo envolto aí em uma situação nebulosa que demanda, de fato, uma apuração, uma investigação. Você bem pontuou, em 2017 tivemos depredação, até incêndio em ministérios, e não se ouviu da imprensa amplamente, nem entre políticos, mesmo de oposição, aos grupos ali ligados a partidos de esquerda, chamando isso de golpe, de tentativa de derrubada violenta do então governo Temer. Mas é uma disputa por narrativas. Eu não sei se você se recorda, Erivan, quem nos acompanha, que em uma das minhas participações a gente falou sobre o que seriam narrativas. E o presidente Lula vem falando aí claramente de ele e seu governo estão tentando impor umas narrativas convenientes ao grupo político, como que escusas, muitas vezes, para esse descalabro. Eu nunca vi
e desconheço os primeiros 50 dias de governo tão errático, tão confuso, tão bate-cabeça, onde estamos aí acompanhando esse episódio no Brasil. Mas é essa questão de um peso e duas medidas. Ocorreram atos violentos em 2017, ocorreram depredações, invasões a prédios públicos, e vejam como os grupos de esquerda, o consórcio da imprensa, tratou diferentemente os dois fatos. E um eram manifestações, né, de revolta, de desacordo com então o governo, eram manifestações de militantes políticos e, mais recentemente, em 8 de janeiro, as pessoas não tiveram o direito de serem chamadas de militantes, de ativistas políticos. Foram taxadas de golpistas, de terroristas. Muitos donas de casa, pequenos empresários, pessoas aposentadas, idosos, até crianças foram levadas para o que parte das pessoas reconheceram como uma situação de campo de concentração, algo inconcebível em uma democracia, em um Estado democrático de direito, digno de ser chamado como tal. Essa situação que vivenciamos hoje, eu até recomendo a leitura de uma importante reportagem na revista Oeste, cujo título na capa é Os 900 Esquecidos. Tem alguns que estavam envolvidos com as depredações, mas há centenas de inocentes hoje no Brasil que são presos políticos, presos por expressarem a sua ideia, a sua posição política. E temos presos políticos em ditaduras, em Cuba, na Venezuela, na Coreia do Norte. Numa democracia não existem presos políticos. Então é de se questionar. Vivemos numa democracia no Brasil? Onde estão os juristas? Onde está a OAB, a Associação Brasileira de Imprensa, as comissões de direitos humanos, esquecendo essas pessoas que estão sendo vítimas de arbitrariedades manifestas? Lamentável, Erivan, e preocupante.